O desenvolvimento da criança é que vai balizar os comportamentos, todos dela. Inclusive os comportamentos que a gente aqui está classificando como sexuais, mas que para ela são só comportamentos. Ela não tem nenhum compromisso com essa categoria que a gente adulto inventou, de que tem uns comportamentos que são não sexuais e uns que são sexuais. As crianças têm nada a ver com isso. Então a gente tem que ter muita calma, né, para que a gente possa olhar para a infância, para que a gente possa olhar para o desenvolvimento psicossexual infantil, para que a gente possa olhar para isso de uma forma séria, de uma forma científica, porque são temas que dão espaço, né, para muita angústia. Quando a gente fala de abuso, quando a gente pensa, os pedófilos, quando a gente pensa nessas narrativas muito emocionalmente carregadas, elas encontram espaço na nossa angústia, na nossa dor, né, numa dor social que a gente vive, mas muitas vezes elas vêm aí, enfim, com objetivos outros, de vender alguma coisa, né, de criar pânico, de criar polarização política, o que quer que seja, que não é exatamente, não se traduz exatamente em maior proteção para as nossas crianças, que não se traduz em desenvolvimento mais saudável. É importante que a gente aqui, principalmente quem é profissional de saúde, quem é profissional da educação, possa ter um olhar científico, centrado, organizado sobre isso, para a gente realmente poder fazer ações que vão proteger as nossas crianças, que vão ajudá-las a passar pelo desenvolvimento, né, a ter um desenvolvimento mais saudável de fato. E a gente tem uma base muito fraca também na nossa formação, e aqui estou falando de psicólogo, estou falando de médico, estou falando de pediatra, sobre desenvolvimento infantil. Às vezes eu sei sobre uma parte do desenvolvimento, sobre um olhar às vezes mais biologicista, mas eu não entendo os aspectos psicossociais, eu não entendo como é que a criança pensa, como é que ela processa informação. E tudo isso vai acontecer junto com o desenvolvimento psicossexual. Então, se a gente não parte de uma lógica de desenvolvimento, se eu não entendo a criança, eu vou ficar agarrado na regra. É 3 anos, é 7 anos, isso pode, aquilo não pode, não sei. Como se existisse uma regra que funciona para todo mundo. O que é um comportamento sexual na infância? O que a gente vai chamar de comportamento sexual, vou colocar aqui de uma forma mais simples, mas é assim, qualquer coisa que seja relacionado às partes íntimas, que seja relacionado a carícias, que seja relacionado a uma certa encenação de namoro, de relacionamento, de sexo, exploração do corpo do outro, tudo isso que a gente vai ver acontecer na infância. Tá? Curiosidades, perguntas, vou procurar na internet, tudo isso é comportamento sexual típico da infância. E é importante a gente entender que esses comportamentos, que a gente está chamando de comportamentos sexuais, eles são comportamentos que acontecem dentro de um contexto mais amplo de desenvolvimento. O desenvolvimento da criança é que vai balizar os comportamentos, todos dela, inclusive os comportamentos que a gente aqui está classificando como sexuais, mas que para ela são só comportamentos. Ela não tem nenhum compromisso com essa categoria que a gente adulto inventou, de que tem uns comportamentos que são não sexuais e uns que são sexuais. As crianças não têm nada a ver com isso. O que é normal é o que vai acompanhar o desenvolvimento cognitivo afetivo global daquela criança. Então, eu preciso olhar para a criança de uma forma mais ampla para entender o comportamento. Então, ao longo das diferentes etapas do desenvolvimento, a gente vai ter diferentes conceitos importantes que vão aparecer na brincadeira de cada faixa etária. Então, na primeira infância, estou falando aqui grosso modo, tá? Mas na primeira infância ali vai ser muita coisa do meu corpo, e aí daqui a pouquinho, ali no início da segunda infância, quando eu digo primeira infância, é 3 anos, né? Ali perto do desfraude, é o meu corpinho. É eu aprendendo a andar, eu botando meu pé na boca, minha mão, enfim, vendo o que pertence ao meu corpo, o que não pertence. Daqui a pouco eu acho meu genital, quando tiro a minha fralda, aí eu descubro a história da função do genital, que é muito interessante, né? Então, se eu consigo fazer cocô, se eu consigo fazer xixi, super divertido. Aí, dali a pouco, eu começo a olhar o outro, né? A criança de 4, 5 anos, ela começa a se dar conta da existência da outra criança. O que vai se dar? Bom, se eu tenho um genital, se eu tenho um corpo, eu posso pegar no corpo do outro? Eu começo a ter curiosidade. O que será que tem no corpo do outro? Como é que será que o outro sente? Se eu beijar, se eu tocar, se eu morder, se eu pegar. Então, nessa etapa, a gente ainda vai ver se morder, pegar, agarrar, puxar. Aí eu olho o pai, aí o pai tá nu. Aí eu falo, meu Deus, meu pai tem um pinto imenso, né? E o meu é pequenininho. Por que o dele é imenso e o meu é pequenininho? Então, essas perguntas começam a aparecer. Por que a sua vulva é cabeluda, a minha não é? Aí essas perguntas começam a aparecer. E aí começam a aparecer em famílias onde isso vem naturalmente, elas vão sendo respondidas,
mas elas vão aparecer em todos os contextos da criança, porque a criança é a mesma criança. Ela está em casa, daqui a pouco ela vai para a escola. Aí, quando ela vai para a escola, ela tem essas mesmas curiosidades. E ou ela vai fazer as perguntas, ou ela vai por si mesma tentar descobrir, porque na escola, né, o esquema é outro. E aí, qual é o lugar do adulto? O lugar do adulto é poder dizer o que pode, o que não pode, explicar de uma forma que seja apropriada, não para a idade, a gente esquece a idade, para o nível de desenvolvimento daquela criança. Mas como explicar isso para os pais, né? E eu acho que essa é uma das áreas que mais cresce. Como a gente pode trazer para os pais um olhar mais realista sobre a infância? Como que a gente pode trazer para os pais uma tranquilidade de poder entender os comportamentos sexuais na infância como parte desse desenvolvimento possível? Porque a gente sabe que, mesmo às vezes, pais que têm uma lógica mais autoritativa, né, mais respeitosa, ainda assim, em relação à sexualidade, parece que eles bloqueiam. Então, assim, não, eu sou super respeitoso com meu filho. Sexualidade deu buga, a pessoa, meu Deus, abuso, 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 entra na lógica louca, fica louca. Estou brincando aqui, mas é isso. Então, a gente vai ver muito desconforto, muita disforia, muitas dificuldades de lidar com esse tema, porque esse é um tema tabu na nossa sociedade. E é aí que a gente precisa ter alguém ali que vai poder orientar de uma forma segura o que está acontecendo, o desenvolvimento daquilo, qual vai ser a intervenção do adulto, porque o adulto acaba sempre interferindo. Mas, na maior parte das vezes, interfere numa direção completamente equivocada, que vai atrapalhar o desenvolvimento muito mais do que ajudar. O comportamento serve para a gente, é uma janela de oportunidade para a gente conversar sobre algumas coisas e dar contorno para aquela dúvida, para aquela curiosidade, para a gente poder ajudar aquele desenvolvimento a acontecer. E quando a gente fala de terceira infância, quando a gente começa a falar, por exemplo, de eles começarem a se relacionar, de eles terem muito mais independência. Então, quando eu digo para vocês que na segunda infância as crianças começam a se relacionar de fato um pouco mais, na terceira infância eles se relacionam super. Eles fazem coalizão, fofoca, grupos, bullying, você entra, você não entra, quais são os critérios, quem é legal, quem não é. Eles começam a criar toda uma estratificação social de quem é mais popular, de quem não é, de quem namora quem, de quem não sei o quê, de quem né? A gente é a Mônica e o Cebolinha. A gente começa a ver muito mais questões de relacionamento interpessoal, intrapessoal, né? E aí, todas essas questões que estão pipocando, que é a lógica do relacionamento entre as pessoas, vai esbarrar na questão da sexualidade também. A gente vai ver eles começarem a entender muito mais objetivamente a questão do gênero, né? Então, você vai ver lá com 6, 7 anos de idade, menino e menina brincando de uma forma muito mais organizada, principalmente se não tiver uma lógica muito de fora para dentro, assim, das famílias, da escola de gênero, né? Mas se você tem crianças, enfim, com desenvolvimento normal, você vai ver ali com 6, 7 anos, 6, todo mundo brincando normal. Aí passa ali para terceira série, segunda série, a gente já começa a ver eles fazendo grupinhos de meninos e meninas, né? Por quê? Porque aí a lógica do estereótipo de gênero fica muito mais facilmente absorvida por eles. Antes eles estavam vivendo num mundo cheio de estereótipos, mas eles estavam sem se dar muito conta disso. Agora não. Agora eu tenho que ser menino. Qualquer coisa que seja de menina, não pode. E aí, quando a gente tem isso, o que a gente vai começar a ver do ponto de vista da sexualidade? A questão dos limites. Então, assim, o corpo é dela. Mas se eu posso chegar e se ela é minha inimiga, se ela é do outro grupinho, se ela não é alguém que eu sou amigo, eu posso talvez violar os limites dela? E aí não é uma questão sexual, é uma questão social. É uma questão de assim, eu sou o fortão, do mesmo jeito que eu poderia talvez humilhar um outro amigo, ou tentar bater, ou tentar fazer bullying para mostrar que eu sou o fortão, eu posso tentar, por exemplo, pegar aquela menina e passar a mão nela. Eu posso começar a dizer que ela é gorda, que ela é feia. Formas, e isso a gente vai ver começar a acontecer. Isso é comportamento que a gente precisa intervir? Com certeza. Mas isso é sobre sexo? Não. Então, eu estou falando aqui que quando eu digo que esses comportamentos são normais, não quer dizer que sejam comportamentos que não precisem da interferência do adulto. Supervisão é estar ali. Supervisão é ser um adulto para quem essa criança vai pedir ajuda. Então, o que protege é ela ter uma linha de conexão direta de saber que tem um adulto que vai protegê-la, que vai cuidar dela a despeito do que aconteça. É isso que protege. Aí tinha lá a situação das meninas negociando a brincadeira. O que elas estavam negociando? Quem ia dar as cartas ali do que ia acontecer. Até aí tudo normal.
Aí uma delas começa a dizer assim, não, você... a gente faz o meu e depois o seu. Ela diz, não, mas eu não quero fazer o seu. Eu não gosto dessa brincadeira. Eu não me sinto confortável com essa brincadeira. Ah, não. Mas se eu fiz o seu, você tem que fazer o meu. E aí o impasse era esse. Imagina isso, né? Na vida real. Não, se eu sou seu namorado, você tem que transar comigo. Se eu vou jantar na casa dos seus pais, então você tem que fazer sexo anal comigo. Que é a história do tomar lá da cá. Eu te dou um, você me dá um. Essa é uma história da segunda infância. Eu te dou meu brinquedo, você me dá seu brinquedo. Na terceira infância, isso se complexifica. E aí a lógica da reciprocidade tem que ser colocada em perspectiva. Não, mas se eu não quero brincar, eu não vou brincar. Meu corpo, meu corpinho, não vou brincar. Não vou brincar, não sou obrigada a brincar. Né? E aí a outra pessoa fica... Então a questão era essa. Eu sou obrigada a brincar de uma brincadeira que eu não quero brincar só porque a minha amiga quer brincar? E a lógica lá do grupo das meninas é esse. Então, é muito mais do que sobre sexo. Elas estavam com dificuldade de negociar isso em relação à brincadeira do recreio. Como que essas meninas vão usar essa mesma ideia quando elas forem negociar comportamento sexual com um grupo de meninas? Ou com parceria? E o que a gente vai ter de sinais de que aquele comportamento é um comportamento sexual normal? Eles têm como uma lógica de curiosidade. Então, tudo isso eu estou testando, eu estou descobrindo. E a curiosidade, ela tende a ser sanada, e aí dali a pouco muda de interesse. Tá? Então, não é um interesse fixo, a não ser que vire tabu. Quando vira tabu... Então, assim, muitas vezes a gente não consegue avaliar se aquela curiosidade é uma curiosidade normal, porque já tem 1000 camadas na família, na escola, não sei o que já tornaram aquela história super complicada. O comportamento normal da sexualidade, ele é espontâneo, ele surge de repente, ele surge da oportunidade, ele surge de alguém que propõe, o outro que foi, aí foi indo. Mas ele tem uma cara meio desorganizada, como tudo de criança. Então, criança, às vezes, fica uma semana doida por um brinquedo, ali a pouco nem lembra mais do brinquedo, vai fazer outra coisa. Um outro aspecto importante é a questão do consentimento. E aí vem a história das meninas negociando brincadeira. Todo mundo tem que concordar em participar. Só que, se elas entendem que a lógica é, não, porque eu brinquei do que você pediu, então você é obrigada a brincar do que eu pedi, talvez a gente veja isso acontecendo não só na brincadeira sexual. Então a criança se sinta obrigada a brincar do que a outra quer, não só na brincadeira sexual, mas em outra brincadeira também. Então, essas relações onde as questões de consentimento não estão muito bem estabelecidas, né? E às vezes a gente vê, por exemplo, o grupo, outro dia desse eu observei isso numa situação de grupo, assim, de crianças, e a história era essa, assim, tinha uma criança que ela não queria brincar com o que as outras estavam brincando. E aí a mãe dela, ali na melhor das intenções, mas falou assim, não, você tem que brincar com as suas amigas, você tem que brincar do que elas querem, você não pode brincar só do que você quer. Mas é brincar, né? É brincar, a pessoa brinca para se divertir, ela não é obrigada a brincar do que as amigas estão brincando, só porque as amigas estão brincando, para pertencer ao grupo. E a mãe dela dizia, senão você vai ficar aqui sozinha, senão você vai ficar, não sei... Troca para uma brincadeira sexual. É essa mesma lógica que essa mãe quer que a criança tenha? Ah, não, na sexualidade não. Na sexualidade eu quero que ela diga não. Então ela tem que aprender a dizer não nos outros cenários também. Mas você vê que menina não é ensinada a dizer não, de forma geral. Alguém perguntou aqui, como que a escola pode fazer essa educação sexual? Trabalhando com esses conceitos na escola. Imagina, todos esses exemplos que eu dei aqui acontecem dentro da escola. Então a escola tem que ensinar a eles consentimento. Se tem alguém na escola vendo essa discussão das meninas de qual vai ser a brincadeira, essa pessoa que está ali administrando o recreio, se ela for bem treinada, ela pode chegar e bater esse papo, dizer, não, gente, não dá para negociar a brincadeira assim, a gente só vai brincar se todo mundo quiser brincar. E na hora que alguém quiser sair, saiu. Porque a brincadeira tem que ser divertida para todo mundo. Mas, em princípio, num comportamento normal, ele parte de uma lógica bem intencionada. Eu vou te mostrar meu brinquedo novo, vamos brincar de uma brincadeira que eu descobri que é legal. Mesmo que seja errado no conceito dos adultos, não é numa lógica de maltratar o outro, de coagir, de constranger o outro, de violentar o outro. Para a criança, o irmão ou a irmã é quem tem mais chance de brincar, sobretudo, né? Então eu vejo os meus dois aqui, eles brincam juntos o dia inteiro.
É claro que as brincadeiras sexuais vão acontecer nesse mesmo contexto. Ah, mas a sua irmã não pode? É amiga igual. Né? Só que ela está mais perto, então ela tem mais chance, ela convive mais. Muitas vezes a gente vai ver, se não tem menina no grupo, só tem menino, o comportamento sexual vai acontecer entre meninos. Isso não quer dizer que ninguém ali, não é sobre orientação sexual, é sobre brincadeira. Às vezes a gente vai dizer assim, ah, mas tem uma diferença de idade grande. Tá, de novo a história da idade. Mas essas crianças brincam bem juntas. Se elas brincam juntas, bem, a despeito da diferença de idade, quer dizer que elas têm alguma coisa ali do ponto de vista do desenvolvimento global que é comum, que é compatível. Entende? É diferente de eu dizer assim, olha, uma pessoa com quem eu nunca brinco, sei lá, o irmão mais velho de uma amiga minha, nunca brinco. A gente só brinca disso, é uma outra história. Mas não, toda vez que eu vou para casa da minha amiga, eu brinco com o irmão dela, porque, sei lá, a gente brinca todo mundo junto. Aí vai brincar de coisas sexuais todo mundo junto, mesmo que ele tenha 2, 3, 4 anos a mais. O que o adulto precisa fazer? Precisa ter um diálogo bem estabelecido. Para essa criança poder achar interessante vir conversar com esse adulto sobre isso. Então, esse adulto que está ali ajudando a criança a dar significado, eu brinco com os meus filhos, por exemplo, tem a história do palavrão, né? De palavras que não podem ser usadas, que não podem ser usadas na escola. Mas assim, não podem ser usadas na escola, mas ninguém explica muito porquê, né? Então, e aí aí eles disseram, mas as pessoas falam isso, os adultos falam isso, você de vez em quando fala, ou o tio fulano fala. Falei, então vamos conversar que não é sobre a palavra, é sobre o uso apropriado da palavra. Né? E aí eu fico aqui brincando, dizendo, nesse contexto pode falar a palavra, nesse outro contexto não pode falar a palavra. Se você fala isso direcionado a um amigo, né? Aí não pode, porque aí é ofensivo. E aí a gente vai ensinando. Se um amigo chega com uma coisa que você considera inadequado, ou que é inadequado para aquele grupo, para a faixa etária, precisamos falar sobre isso. A gente precisa ter um lugar para falar sobre tudo isso. Tá? Para que as crianças possam ter um lugar seguro onde elas vão elaborar, porque elas têm, como eu falei para vocês, curiosidade. Elas querem saber sobre o mundo. Agora, se elas têm um adulto que é punitivo, um adulto com quem elas não podem conversar, e criança percebe muito claramente, muito cedo, o adulto que é seguro, o adulto que não é, infelizmente. E eu acho que essa é uma das principais questões da infância, são os estilos parentais. Não sou eu que acho, não, a ciência mostra, né? Que estilos parentais autoritários tiram o pai e a mãe da rede de proteção da criança muito cedo. A gente poder ser esse lugar, e às vezes não é só a mãe, às vezes é a escola, às vezes é o psicólogo infantil, é com quem que eu vou conversar que vai me ajudar a sanar a minha curiosidade, a me ajudar a entender o que está acontecendo, me ajudar a significar aquilo de uma forma que me ajude. E aí, quando a gente fala de comportamentos sexuais problemáticos, o que a gente vai perceber? Primeiro, uma discrepância com as outras brincadeiras. Né? Então, esse comportamento começa a acontecer com muita frequência, ou com muito mais frequência do que o esperado. Todo dia a criança quer brincar com o genital da irmã. Tá, brincou uma vez, brincou duas, brincou três, brincou 10, já deu, né? Quando a gente vai ter estágios de desenvolvimento muito diferentes, então, com todas as considerações que eu já fiz aqui, não é só a idade, tá? Mas a gente vai ver isso, por exemplo, uma discrepância de idade muito grande, ou crianças que não brincam bem juntas e estão brincando só disso. Enfim, então uma diferença ali de poder em relação à possibilidade de entender o que está acontecendo. Quando a gente pensa, por exemplo, que uma das crianças, ou umas das crianças, começam a sentir emoções de desconforto. E eu acho que esse é um outro ponto interessante, né? Que vale a pena a gente trazer no que a gente vai chamar de educação sexual. Você entende que educação sexual não tem a ver com sexo na infância, tem a ver com relacionamentos, tem a ver com o corpo, com se cuidar, com cuidar do outro, né? E aí a escola precisa atuar muito nessa direção. Então, você ter uma criança, por exemplo, que começa a se sentir desconfortável. E a gente precisa, quando a gente pensa em educação sexual, o seu desconforto é o ponto do abuso. Então, se eu estou desconfortável, está acontecendo abuso. Se eu estou desconfortável, se eu já disse não, ou se eu demonstro, porque às vezes você não consegue dizer não, mas se eu demonstro desconforto e o outro passou por cima, é o que a gente vai considerar abuso, é ou não é? Brincadeiras que causam dano, né, a quem quer que seja. Então, assim, machucou o amiguinho, o amiguinho não tá gostando, você tá percebendo a cara do amiguinho, o amiguinho tá chorando, nossa, e a gente vai isso desde o berçário, né, se mordeu, doeu, doeu. Eu não espero que a criança tenha a teoria da mente para entender que ia doer a priori, mas já foi aprendendo que se o amiguinho está chorando, não pode mais morder. Um outro
ponto do comportamento sexual problemático é que, às vezes, não responde a intervenções do adulto. De novo, gente, intervenções adequadas. Um outro aspecto aí que muda o jogo todo e que é muito comum é a questão do comportamento sexual associado a uma exposição inadequada. Então, ou uma criança que sofre abuso, ou uma criança que está exposta a conteúdo online. Então, gente, qualquer criança que veja YouTube vai trazer, então, bailarina Caputina. Quem é que traz? É o fulano que assiste YouTube. Esses comportamentos, às vezes, mais inadequados, eles precisam de um manejo um pouco mais individual com essa criança, eles precisam de um manejo nesse ambiente, precisam de orientação a esses pais, né? E aí, de novo, gente, a escola tem um papel fundamental, porque a escola não só precisa evitar que essas coisas aconteçam, então, por exemplo, uma escola sem tela já ajuda muito, porque eles não conseguem, né, levar o conteúdo explícito para dentro do recreio, porque isso acontece, tá? E eu posso dizer assim, meu filho já foi exposto a conteúdo muito inadequado num reloginho do amigo. Que, enfim, que em princípio não devia estar lá. Mas isso aí, vida real, vida normal, porque também... Mas a escola precisa ter o seu papel de falar sobre isso o tempo inteiro, de orientar os pais, de, enfim, de se responsabilizar por educar aquelas crianças e fazer seu papel. Então, a gente poder ter uma base mais sólida de desenvolvimento faz com que a gente possa realmente intervir de forma assertiva nessas situações.